E aí, pessoal, aqui quem fala é o Davi, e nesse exercício a gente precisa estudar os sinais de cada uma das funções do exercício 281. Então, vou assumir aqui que você fez o exercício, que você tem o gráfico dessas funções, mas eu vou colocar aqui o gráfico só para não ficar perdido, né? Porque aí você vê o que eu estou fazendo em relação ao gráfico, na hora de analisar o gráfico. Então, na função, no gráfico da função da letra A, a gente tem uma função mais ou menos assim. E a gente tem aqui o ponto 4, menos 4. E a gente tem aqui o ponto menos 1 e aqui o ponto 3, ok? Primeiro, eu quero analisar quando que os meus valores de... quando que a minha f de x ela é maior do que zero ou menor do que zero. Para isso, eu preciso olhar para onde? Eu olho para o eixo x ou eu olho para o eixo y? Eu olho para o eixo y. Por quê? Em relação aqui ao eixo y, quando que a minha função é menor do que zero? Quando que o meu f de x é menor do que zero? F de x é menor do que zero para esses valores aqui, ó. Ok? Então, a minha função, quando ela possui valores de x que são maiores do que menos 1 e menores do que 3, a gente tem que ela é negativa, tá? Toda essa região aqui, negativa. E a minha f de x ela é igual a zero para quais valores? Para os valores de x igual a menos 1 e x igual a 3. E quando que ela é maior do que zero? Observe aqui no eixo x, ó. Por que eu peguei valores iguais a zero? O meu y aqui é igual a zero, daí eu tenho x igual a menos 1. Meu y igual a zero, eu tenho x igual a 3, ok? Quando que ela é maior do que zero agora? Ela é maior do que zero nessa região, f de x maior do que zero, e aqui também a gente tem f de x maior do que zero, ok? Então, f de x ela é menor do que zero para valores de x que são menores do que 1, ou seja, para valores de x que são menores do que 1, ela é maior do que zero, ou para valores de x que são maiores do que 3. Aí a gente vai ter essa área aqui da função, essa trajetória aqui da função sendo maior do que zero. Tá? Esses valores que a função assume. Sempre que vocês virem f de x, ele está se referindo a valores que a função assume. F de x é igual a y, ok? Valores que a função assume. Na letra B, a gente tem uma função mais ou menos assim, ó. Então, a gente tem aqui 1 sobre 2 como sendo uma das raízes, e a gente tem a outra raiz sendo 2, ok? Quando que a minha f de x, aqui eu vou ter f de x menor do que zero. Então, ó, o que acontece? Quando que f de x é maior do que zero? Para os valores de x, que são, ok? Então, para esses valores aqui, ó, a gente tem f de x maior do que zero, porque estão acima do zero no eixo y. Ó, y, f de x é igual a y, tá? Então, para quais valores de y a gente tem a função maior do que zero? A gente tem a função maior do que zero para x, valores de x que são maiores do que 2, esses valores aqui. Ou valores de x que são menores, né? Menores aqui, ó, para a esquerda, de 1 sobre 2. E quando que f de x é igual a zero? Para x igual a 1 sobre 2, ou x igual a 2. E quando que f de x é menor do que zero? Para valores de x que são maiores do que 1 sobre 2 e menores do que 2, ok? Para esses valores que estão aqui no meio, ela é menor do que zero. Perceba aqui, ó, a gente tem 0, menos 1, menos 2, ok? Então a função assume esses valores aqui, que são menores do que zero. Tranquilo? Na letra C, a gente tem um gráfico assim, ó. Esse aqui é o ponto x igual a 1, e a gente tem um outro ponto aqui, menos 1 sobre 2, menos meio. Então, como que vai ficar essa função? Para quais valores de x? Olha, quando que x é... Quando que... x não, né? Quando que a nossa função f de x é maior do que zero? F de x é maior do que zero? Para valores de x, olha só, x que são maiores do que menos 1 sobre 2 e valores que são menores do que 1. E quando que a nossa f de x é igual a zero? É igual a zero para valores de x que são iguais a menos 1 sobre 2 ou valores de x que são iguais a 1, tá? Para o valor de x, no caso, né? Estou falando no plural aqui, mas é um único valor.
E quando que f de x é menor do que zero? Ele será menor do que zero para valores de x, olha só, valores de x que são menores do que menos 1 sobre 2, ou valores de x que são maiores do que 1. Tranquilo? Não é muito difícil de pegar isso daqui, né? Ó, valores maiores do que 1 a gente tem que elas assumem valores negativos. Valores menores aqui de x, ó, valores menores de x que menos 1 sobre... valores menores que meio, ela vai assumir também valores negativos. E para valores nesse intervalo aqui, ó, ela assume valores positivos, o nosso eixo do y, tá bom? Aí aqui na letra D, a gente tem um gráfico assim, ó. A gente tem o ponto 1, a gente tem uma única raiz, e a gente tem a nossa função fazendo isso daqui, tá? Isso daqui é o ponto 1. O que acontece? Quando que f de x, ela será... Vou colocar mais pequenininho aqui, porque a gente tem espaço para fazer as outras. Quando que f de x é menor do que zero? Ela é menor do que zero para x que seja diferente de 1, tá? Ela é menor do que zero para todo valor de x que seja diferente de 1. Por quê? Porque quando a gente tem x igual a 1, a gente tem f de x igual a zero, ok? E quando que f de x é maior do que zero? Não tem, tá? F de x não é maior do que zero nesse caso. Pode ver que todo o gráfico da nossa f de x aqui, ó, está valores negativos do eixo x. Aqui estão os valores positivos, do eixo y no caso. Assumir valores negativos no eixo y. Ok. E a letra E? Na letra E a gente tem um gráfico semelhante, só que dessa vez a concavidade da parábola está voltada para cima. E a gente tem aqui como única raiz o ponto 3 meios. O que acontece? Quando que o nosso f de x ele é maior do que zero? O f de x ele é maior do que zero para todos os valores de x que são diferentes de 3 meios, ok? E quando que o f de x ele é igual a zero? F de x é igual a zero quando x é igual a 3 meios. E existe algum valor de x que faça com que a nossa f de x fique negativa? Não existe, porque ela tem a concavidade toda voltada para cima, ela tem uma única raiz e ela não assume nenhum valor negativo aqui no eixo y, tá? E vamos para a letra G. Foi mal, pessoal. Aquela ali é a letra F. Agora a letra... Essa aqui é a letra E. Agora a letra F. Meu E parecendo um F. Jesus Cristo. A letra F, a gente tem uma função assim, ó. Ela nem encosta o eixo x, tá? Ela não corta o eixo x. O que significa, pessoal? Significa que essa função tem o delta menor do que zero. Significa que ela não aceita zeros reais, tá? Se não corta o eixo x, então não tem zeros reais. Tem zeros imaginários, números imaginários. A gente vai trabalhar, não com números reais, tá? F de x, o que o pessoal tende a confundir é que não ter zeros reais não significa que você não tenha função, tá? Significa que você não tem zeros, significa que a função não existe. Eu já vi molecada confundindo isso. Então, olha só, a única coisa que a gente vai ter aqui é que o nosso f de x ele é maior do que zero para todo x pertencente aos reais, tá? A nossa função tem valores reais. Esses valores de x aqui são valores que pertencem ao conjunto dos números reais, tá bom? Então, para todos os números reais, a nossa função ela é maior do que zero, tá? Ela assume valores nos reais, mas ela também assume valores no conjunto dos números imaginários. A gente vê isso outra hora. E aqui a gente vai ter o quê, ó? A letra G. Na letra G, a gente tem uma função mais ou menos assim, ó. Ela não encosta o eixo x, então a gente vai ter algum valor maior do que zero, já que aqui, ó, o eixo y tem valores negativos, aqui os valores positivos. Então, a gente tem que f de x, ela é o quê? Sempre menor do que zero, para todo x pertencente aos reais. E por último, a nossa h. E a nossa h, ela tem uma configuraçãozinha parecida, bem semelhante, assim, tá bom? O que acontece? A nossa f de x, ela é igual ao quê? Ela é igual ao quê, né? Ela não tem zeros. Ela não precisa ser igual a zero. E também não tem valores maiores do que zero. Então a gente só vai analisar quando que ela é menor do que zero. E quando que ela é menor do que zero? Para todo x pertencente aos reais. Ok? Não importa qual seja o valor de x, essa função sempre será menor do que zero. E é isso, pessoal. Lembrando que é pré-requisito, né? Exercício 281. Então, vocês têm que ter feito. Porque lá você vai ter os zeros dessa função, você vai ter o eixo dessa função. Ela está definida bonitinha. Só que para a análise do valor do sinal da função, a gente não precisa desses, né? A gente precisa saber quais são as raízes. Ok? E qual é o comportamento dessa função? Se ela tem parábola para cima, qual é o vértice, às vezes, né? Às vezes é necessário, às vezes não. Mas é isso, normalmente só as raízes mesmo e a concavidade.
A gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.